sobre a decisão. Claro que a decisão, né, é uma das três formas públicas pelas quais se apresenta o direito. A gente viu que uma delas é a norma, outra é a decisão, outra é a instituição. São as formas públicas, são as formas externas. É assim que o direito se apresenta. É assim que o direito se positiva, se torna positivo em uma comunidade. Tá bem? E aqui nós vamos trabalhar, então, a ideia de decisão judicial, especificamente, né, a decisão como forma pública. Lembram, né, a frase de Tomás de Aquino, a forma da serra está relacionada à finalidade da serra. Então, uma decisão, e aqui a decisão judicial, a forma jurídica da decisão, ela tem que estar relacionada à finalidade da decisão, que é a ordem, tá bom? Então, vamos ver por que a gente precisa de decisão. Tá? Aqui tem uma frase do Platão, né, do político, que ele diz assim: a lei jamais será capaz de apreender ao mesmo tempo o que é melhor e mais justo para todos, pois a diversidade dos seres humanos e das ações e o fato de que nada humano está, por assim dizer, em repouso, impedem, qualquer que seja a arte, um absoluto que valha para todos os casos e em todas as ocasiões. Né? Lembrando a questão da equidade lá em Aristóteles, né? A lei se expressa em geral. É impossível que a lei, na sua formulação genérica, consiga alcançar o que é mais justo, né, em todas as situações, por causa da diversidade dos seres humanos, das ações e das mudanças, da mutabilidade da vida, né, pela evolução, desenvolvimento, mudança da sociedade. Então, ou seja, não basta para produzir ordem, tá, a lei, a norma. Tá? Nós vamos precisar de alguém que impõe a ordem no caso. E a forma que impõe a ordem no caso é a decisão, tá? Numa situação concreta. Lembrando uma outra frase aqui do Aristóteles, né? Deve haver necessariamente entre os membros de uma comunidade alguém para decidir e determinar o justo. Tá? Tem que ter um órgão que determine o justo. Nós vamos voltar a essa citação de Aristóteles mais adiante. Tá? A justiça, diz Aristóteles, é um elemento da cidade, com efeito a decisão judicial de que é a imposição da ordem, taxis na comunidade política, uma situação que a gente já viu. O que a decisão judicial faz? Então, ela impõe a ordem. Lembrando que, né, sempre a ordem aqui é a ordem da justiça, né? A ordem é o ajustamento recíproco das pessoas no interior de uma comunidade. É o modo pelo qual elas podem dizer, nós fazemos parte de um todo, né, que é a comunidade dos livres iguais. Né? Uma visão que nós estamos defendendo aqui é uma visão republicana do direito. Tá bem? E já mencionamos, né, Aristóteles vai dizer, olha, dentre todas as funções que uma comunidade política deve possuir, né, ela deve ter alguém para determinar o justo. Depois nós vamos ver quando a gente analisar a instituição judicial. Mas aqui nós queremos ver a correção da decisão judicial. Nós vamos ver que a correção da decisão judicial tem a ver com a ordem. Tá? Aqui nós vamos utilizar, tá, um texto do Carl Schmitt, 1912, que é Lei e Juízo. Né? O Carl Schmitt, um autor, né, que teve um compromisso sinistro com o totalitarismo nos anos 30 na Alemanha. Se vocês quiserem ver uma avaliação geral da obra dele, podem pegar a apresentação ao texto dele, o livro dele, O Guardião da Constituição. A apresentação é feita pelo ministro do STF, Gilmar Ferreira Mendes. E há um outro livro também, que é o Legalidade e Legitimidade, cujo prefácio é... Não é o Legalidade e Legitimidade, perdão. Tá? É o Teologia Política. Tá? O Teologia Política, cujo prefácio também é de outro ministro do STF, em 2006, que é o Eros Roberto Grau. Então, esses dois ministros do STF, professores titulares, né, um da USP, o Eros, e o Gilmar da UNB, fazem um apanhado geral sobre o pensamento do Carl Schmitt. Se quiserem uma crítica local aqui, né, eu faço uma desconstrução do Schmitt no prefácio da minha teoria política. Né? Mas aqui não nos interessa, né, nem a pessoa, nem a obra dele. O nosso interesse aqui é um argumento que ele teceu em 1912.
tá? Então, que é sobre metodologia da decisão judicial. Quando é que a gente pode dizer que uma decisão judicial é correta? Tá? E agora passo a citar esse texto de 1912, que é o único ponto que nos interessa aqui, que é o texto Lei e Juízo, Gesetz und Urteil. Urteil é sentença, né? Decisão, judicium, juízo. Né? A pergunta decisiva é: quando cabe dizer que uma decisão judicial é correta? Que princípio normativo fundamenta a praxis judicial? Tá? Qual é o princípio que está na base da praxis judicial? O que é a praxis judicial? A praxis de produzir sentenças ou a praxis de dizer o direito. Né? Alguns falam, ele mesmo fala em determinar o direito. Tá bem? A gente pode dizer que a praxis judicial é a praxis de, como diz vai dizer o Paul Ricoeur, né, no texto que nós vamos ver mais adiante, é a praxis de dizer a palavra da justiça. Iudex, aquele que diz o direito. Mas qual é o princípio normativo que orienta o juiz para dizer o direito? Ou seja, né, o que ele deve atender? Quais são os padrões que ele deve atender? Nós vimos que há 8 padrõezinhos, né, para a lei, para a gente ter um verdadeiro Estado de Direito, né, um rule of law, que são os 8 critérios que a gente viu lá quando a gente estudou a lei do Lon Fuller. Né? Mas qual é o critério? Qual é o critério de correção, como diz o nosso autor, que rege a nossa praxis judicial? E ele diz: nossa investigação é jurídica. Pergunte-se acerca de quando a decisão judicial é correta desde o ponto de vista jurídico. Tá? Não é do ponto de vista moral, nem do ponto de vista político. Mas como é que a decisão é correta enquanto uma forma jurídica, enquanto uma forma externa, pública, tá? Pela qual se manifesta o direito? Ele vai dizer o seguinte: o critério de correção da praxis judicial só pode deduzir-se de uma reflexão sobre a própria praxis judicial. Ou seja, não é um critério externo. Isso lembra um pouco a ideia de praxis do Aristóteles, né? O critério de excelência da praxis é interno à praxis. O critério de avaliação da praxis é interno à praxis. Tá? O critério de avaliação da poiesis, da produção, é externo à praxis. Perdão, externo à poiesis, é externo à atividade. Então, né, Aristóteles diferencia 3 tipos de atividade. Aqui para nós interessa 2, né? A praxis e a poiesis. A poiesis é a atividade de produção. A praxis é a atividade de ação. O que se produz? A produção aqui é interessante, né? Ela é externa. O resultado dela é externo. Então a gente pode fazer, se um ser humano ou uma máquina produzem o mesmo resultado, isso é indiferente. O importante é o resultado. Mas a praxis, ou seja, o critério de avaliação da poiesis, da produção, é algo externo à poiesis. Agora, o critério da praxis nunca é externo à praxis, né? Uma ação justa, ela é aquela ação feita por justiça, para a justiça, por uma pessoa justa, né? Na ação virtuosa, né? A praxis judicial, então, se é uma praxis e não uma poiesis, ela tem um princípio interno. Então, a gente tem que refletir qual é o princípio, tá, que inspira, ou como diz o José Reinaldo Lima Lopes, né, qual é o sentido da atividade judicial? Qual é o sentido da atividade judicial? Será que a gente vai procurar o sentido da atividade judicial na economia, na política, tá, na moral, na religião? Ou ele é interno, né? O direito realmente é uma praxis, ele tem o seu princípio que opera internamente. Ele diz: nessa investigação se refere tudo à praxis, porque se procura encontrar para ela um critério de correção autóctone, um critério de correção interno, não externo à praxis. Não é o que os economistas, os políticos, dizem que deve ser o judiciário. Tá? Ou os moralistas, ou os líderes religiosos também. Evita a expressão autônomo porque pode induzir ao erro de que se está falando que a praxis judicial cria o direito ou gera leis. Não. A praxis judicial aplica o direito. Ela não cria o direito. O critério dela é interno a ela mesma, mas não quer dizer que ela funciona como um legislativo. Ela diz o direito para o caso. Praxis judicial e criação do direito. O juiz não cria direito, mas apela ao direito.
Auditar a sentença, né? Essa questão, né? O juiz cria o direito, o juiz não cria o direito. Lembramos que para Kelsey não há uma distinção entre aplicação e criação. Tá? Ele diz assim, ó, o legislador, quando faz uma lei, aplica a Constituição. Não é como nós dizemos, né? Aplicar aqui é instanciar em um caso. Tá? Auditar a sentença, o juiz não faz como se fosse um legislador ou uma instância autônoma, mas como um sujeito que participa em uma atividade cuja força e alcance lhe excedem. Ele participa do empreendimento que é de todo o judiciário. Por nós vamos estudar na última aula a instituição judicial. Tá? A força e o alcance lhe excedem. Ele é um membro do judiciário, não é uma pessoa particular. Ele está a serviço da praxe judicial. Mas qual é a finalidade da praxe judicial? A ordem ou a segurança. Tá? A praxe judicial se orienta fundamentalmente a ditar sentenças que sejam previsíveis. Essa é uma finalidade interna ao direito. É uma finalidade interna à praxe judicial. Atividade do juiz, atividade judicante. Ninguém foi dizer para ele que era assim. Isso é conceitual. Tá? Se um partido político diz que ele tem que estar a serviço desse ou daquele fim, é uma religião, um economista, tá? Não é assim. Tá? A finalidade própria do direito numa comunidade de livres e iguais, né? Que exclui qualquer tipo de tirania, né? Principalmente a tirania totalitária, né? Lembramos que aqui nós estamos defendendo uma visão republicana do direito, que o hostis, né? O inimigo do republicanismo é a tirania, né? A república é a comunidade dos livres e iguais, e a tirania, especialmente a tirania totalitária, é a negação disso. Mas para as pessoas poderem viver, né, numa comunidade de livres iguais, lembram Cícero, né? Eu preciso do consensus iuris, eu preciso da ordem. Né? A praxis judicial se orienta fundamentalmente a ditar sentenças que sejam previsíveis. Não é isso? Tá? Um juiz que dissesse que, né, os jurisdicionados ficam perplexos e surpresos, e todos os seus colegas ficam perplexos e surpresos, e o tribunal fica perplexo e surpreso com todas as suas decisões, não vai dizer que ele é um bom juiz, né? Tá? Ninguém vai se gabar disso. Alguém sabe que está sendo sempre inédito, original, criativo, vanguardista em tudo que faz, sabe que não é esse o papel de juiz, né? Então, a segurança jurídica foi tomada como fundamento nessa investigação sobre o método da praxis. Tá? Como o juiz deve pensar a sua decisão? Como é que ele deve compreender? Como é que ele deve alcançá-la? É isso que ele está chamando de método da praxis judicial. Né? Métodos, né? O caminho correto. Onde é que ele tem que se apoiar? Tem que se apoiar na finalidade. E a finalidade, né, é a segurança. A segurança jurídica tem um significado central para a totalidade da vida jurídica. Todo mundo quer segurança do direito. Né? Lembram, né, aquilo que eu falei? A pessoa, né, que migrou do Brasil para Singapura. Né? Eu não vou voltar para o Brasil, porque aqui em Singapura tem lei e ordem. No Brasil não tem. Tá? Assim, não tem segurança jurídica. Estou tentando fechar uma empresa há 2 anos e não consigo. Tá? Já com todos os tributos pagos. A vida jurídica, né? O direito responde a uma demanda da sociedade, uma demanda por ordem. Tá? Lembrando, né? A ordem é a situação em que cada um tem o que lhe é devido. Tá? Por isso que exclui todo tipo de tirania. A tirania abole a liberdade e a igualdade das pessoas. Isso lhes é devido. Tá? E nada mais importante para garantir isso que um rule of law, que um Estado de Direito, né? Que leis que respeitem os 8 parâmetros, aqueles, e decisões judiciais que sejam, como diz aqui, né? Uma sentença judicial resulta correta quando é previsível e calculável. Essa expressão não é desse autor, é do Max Weber, né? O que a gente espera? O que é um direito racional? Direito racional é um direito previsível e calculável. Eu sei que se eu fizer um contrato, tá? Eu tenho uma certeza prática que ele será interpretado de um certo modo e aplicado de um certo modo no tribunal. Tá bem? Eu sei que se eu cometer um ilícito, né, o tribunal vai interpretar isso como ilícito e vai me punir. Tá bem?
Fórmula do critério de correção da decisão judicial, que é um critério imanente, obviamente, à praxis, né? Então, agora ele vai formular um critério. Qual é o critério? A formulazinha é a seguinte, né? Como o nosso amigo lá deu 8 critérios, ele vai dar aqui um critério, tá? Para dizer que uma decisão judicial pode ser vista como uma decisão, como uma forma pública que produz ordem. Uma decisão judicial é correta se é dado esperar que outro juiz teria decidido do mesmo modo. Fórmula tanto quanto banal e, na sua banalidade, um pouco surpreendente, né? Ou, de um outro modo, a sentença judicial é correta se um outro juiz teria decidido do mesmo modo. Tá? Quando é que uma decisão é correta? Um cara saiu de férias. Ele diz assim, mas o meu colega, como é que ele teria decidido? Tá? Se qualquer outro juiz, né, da minha região, tá, eu saí de férias, como é que ele veria esse caso? Como é que ele teria decidido? Eu tenho que decidir, o critério é o que o outro juiz teria decidido. Tá? O outro juiz é um elemento empírico do critério. O outro juiz a que faz referência ao critério que nós propusemos é o juiz normal, onde a palavra normal é utilizada no sentido quantitativo, como média, não de um modo qualitativo teleológico, como se fosse a caracterização de um tipo ideal. Não é o juiz Hércules, não é o juiz lá do Alex, tá? Que participa de uma comunidade discursiva ideal. Tá? É um juiz tipo médio, tá? Que um juiz estadual do Rio Grande do Sul decidiria se estivesse diante desse caso e tivesse visto essas provas e tivesse enfrentado esses argumentos. Tá? Como é que ele teria decidido? Né? Um juiz federal. Como é que o juiz federal dessa região teria decidido? Um juiz do trabalho. Como é que um juiz do trabalho dessa região teria decidido? É uma média empírica, é uma média quantitativa, é uma média, tá? Não é um tipo ideal, não é uma projeção. Este tipo empírico do juiz normal, então a gente vai chamar de juiz normal ou juiz médio, né? Com o que tem de contar qualquer teoria sobre o método da praxis, é em sua estrutura lógica algo totalmente diferente do legislador ou da vontade da lei, que sempre foram construções ideais, cuja realização empírica em sua pureza é impossível. O que o legislador teria, né, feito. Qual é a vontade da lei? Isso é uma construção meramente ideal. Isso não é empírico. Tá? O que ele está dizendo, não, o que um juiz empírico aqui, tá? Dos juízes que eu conheço, com os quais eu conversei, como é que eles teriam decidido? Teria decidido, é o elemento normativo do critério. Deve-se notar que a questão sobre a correção da decisão do juiz não deve restringir-se a uma simples questão empírica. Não é, entendeu? Não é uma tarefa da sociologia. Tem uma questão normativa aqui. Normativa no sentido de deontológica, de dever ser. A reflexão normativa não ficou suspensa. É o que o juiz deve fazer para sua decisão ser considerada correta. Não se diz se a decisão judicial é correta porque foi tida como tal pelos juízes, mas se é tida como tal pelos juízes. Pode ser que os juízes tenham se enganado. Os juízes decidiram assim. Mas eles decidiram enganados. Tá? Eles não viram essa prova, ou não enfrentaram esse argumento. Não é porque foi tida como tal juiz, mas se é tida como tal pelos juízes. Tá? O que eles deveriam ter visto como juízes. Tá? Ou seja, como alguém engajado em aplicar o direito. Tá bem? Ok? Eu tenho que ver eles como estando engajados na tarefa de produzir ordem na sociedade. Se desde o ponto de vista dos juízes pode esperar que outro juiz teria decidido do mesmo modo. Não, os juízes são desse partido, tá? Então decidem deste modo. Não, mas isso não é um ponto de vista do juiz. A gente vai ver, então, aqui a reflexão desse autor é bem completa. Nós vamos ter que completá-la, vamos completá-la na aula que vem, né? Porque um juiz é sempre um juiz dentro de uma instituição. Aqui a gente está analisando não a forma da instituição, a forma externa pública da instituição, mas a forma da decisão. Quando é que uma sentença pode valer como uma decisão? Tá? O uso do critério pelos juízes. Que dois juízes tomem decisões diferentes não representa propriamente uma objeção ao critério, posto que o único que diz respeito ao critério é que o sentido da atividade desse juiz deve consistir em decidir como teria feito qualquer outro juiz.
Cara, não é possível tu chegar para o juiz e dizer assim, ó, ah, não, mas outro juiz que tivesse visto essas provas, tal, que teria decidido de outro modo. O que você fez aqui foi aloprar, tá? Não, ele vai dizer, não, outro juiz aqui, tá, que tenha feito esse concurso nessa comarca, nesse lugar, tá, nessa região, tá, teria feito como eu fiz, tá bem? Então, o que é relevante é a convicção da calculabilidade e previsibilidade das suas decisões. Eles dizem assim, olha, essa minha decisão produz ordem, ok? A outra decisão foi uma má decisão. Ela não produz ordem, ok? Então, logo tomem consciência do sentido de sua ação, estarão em condições de discernir entre os fundamentos da decisão que entra em questão aquele que é válido. Cara, é produzir ordem a partir do direito positivo, é aplicar o direito positivo. Cara, o fundamento da decisão não pode ser uma preferência ideológica, não pode ser engajamento numa política pública. Não é papel do juiz combater a corrupção, não é o papel do juiz fundar a dominação de um partido, não é o papel do juiz difundir uma ideologia. O papel dele é aplicar o direito, tá? O juiz deve esforçar-se para que a sua decisão corresponda à praxis que ele está exercendo de fato, né? Quando o juiz abandona uma opinião dominante, o deve fazer com argumentos tão evidentes que a discrepância seja totalmente calculável e previsível. Ele não pode abandonar, ele está engajado no empreendimento coletivo. Tá? Quando a instância judicial, quando seus colegas juízes decidem de um modo, o que as pessoas esperam é que se continue decidindo desse modo. Então, se o juiz quiser discrepar, ele pode discrepar. Em alguns casos, ele deve discrepar da opinião dominante. Mas ele tem que fazer com argumentos tão evidentes que ele se torna a nova jurisprudência. Entenderam, né? Ele não pode discrepar como se fosse o Robin Hood. Ele tem que mudar a orientação. E se ele não mudar a orientação, tá, em determinado momento ele vai ter que se acomodar, porque ele vai começar a produzir ruído dentro do sistema. Não é assim? E vocês não veem isso de fato? Quantos juízes dizem assim, não, eu decido deste modo, já dei todos os argumentos, mas o tribunal considera do outro modo. Com argumentos que eu acho que não são os melhores, mas são plausíveis. Tá? Eu não estou conseguindo criar jurisprudência com o meu argumento. Então eu vou decidir como faz o tribunal. Ou seja, o critério, assim como os 8 critérios do Fuller, não são do Fuller, né? O Fuller simplesmente explicitou, esse critério não pode ter sido decidido por esse autor. Tá? Que não pode ser uma coisa que ele inventou da cabeça. É um critério que ele viu no interior da praxis e que, né, se nós examinarmos a praxis, de novo, né, você tem que ver se esse argumento é refutável ou não. Tá bem? O que parece dentro da lógica que a gente vem, né, de um direito republicano que produz ordem numa comunidade de livres e iguais, o que você quer que uma decisão seja é segura. Tá? Em certas circunstâncias, os fundamentos da sentença podem resultar inovadores, na medida em que se mostrem capazes de determinar a ação de outro juiz e, consequentemente, são aptos para gerar uma praxis uniforme, para criar jurisprudência. Aí eu sei que se o outro juiz lê a minha decisão, agora com esses argumentos, ele vai decidir desse modo. Então, volta ao critério de decisão, né? A decisão é correta quando seria dado esperar que outro juiz teria decidido do mesmo modo. Quais são as aplicações desse critério de correção? Por exemplo, a ideia de duplo grau de jurisdição. Eu posso explicar por esse critério, que é o critério interno à praxis jurídica. Né? O que é o duplo grau de jurisdição? É o apelo à decisão de outro juiz. Né? Como outro juiz teria feito. Eu quero saber como é que o outro juiz... Ah, você decidiu assim? Mas eu quero ter certeza que o outro juiz teria decidido assim. Então, eu recorro. Também o recurso à instância superior, né, diz o nosso autor, está encaminhado a alcançar a objetividade, a proclamar a mais rigorosa heteronomia e a negar qualquer subjetivismo. Tá? Não é da... Uma vez um colega juiz disse o seguinte para mim, o meu jurisdicionado me conhece melhor do que o meu analista. Mas na boa, velho. O teu jurisdicionado não quer conhecer a tua subjetividade, cara. Pelo amor de Deus, ele quer o direito. Numa república, todos têm direito ao direito. Tá bem?
não a tua subjetividade. Né? Você aqui, tanto que, se você expressar a tua subjetividade, eu quero um recurso, eu quero saber o que um outro juiz deste sistema teria decidido. Colegialidade. O que é colegialidade? Por que os órgãos de segunda instância são órgãos colegiados? Porque a colegialidade, no fundo, é a ampliação da decisão do outro juiz. Tá? A decisão é correta quando ela seria tomada por outro juiz, quando outro juiz teria decidido do mesmo modo. O sentido do princípio colegial, segue o autor, é de indicar que uma decisão cujos fundamentos são examinados por vários juízes tem maior probabilidade de ser previsível e calculável. E, portanto, gerar uma praxis uniforme, gerar uma jurisprudência. E, por conseguinte, te mostrar que outros juízes teriam decidido da mesma maneira. Cara, se vários juízes examinando decidiram desse modo, ficou patente para todos que outro juiz teria decidido ou vai decidir desse modo. Outra questão, o precedente. O precedente, no fundo, é a referência à decisão do outro juiz. Por que eu decido agora assim? Porque o outro juiz já decidiu assim. O precedente é o modo mais claro para mostrar como esse critério de correção realmente é o critério que inspira a prática judicial. Né? Se na solução de um litígio se estabelecer um precedente e um juiz tem diante de si outro litígio semelhante, então, no momento de esclarecer como teria decidido outro juiz, o precedente adquire um peso especial. Claro, por quê? Porque eu mostro que outro juiz teria decidido assim, por quê? Porque ele já decidiu assim. Outro juiz esteve diante desse caso e já decidiu. Então, vale como... Então, por isso, daí a força do precedente. Sem esse critério de correção, não se explica. Por que o duplo grau de... Por que a colegialidade? Por que o precedente? Lembrando o brocardo, né? In paribus causis pariura. Em casos semelhantes, o mesmo direito. Mas em casos semelhantes, que outro juiz tenha decidido. Tá bem? Quem é que considera o caso semelhante? Um outro juiz. Né? Esse é o critério. Fundamentação. Para quem que o juiz escreve? Para o auditório universal? Para a comunidade comunicativa ideal? Escreve para o Hércules dessa sentença? Não. Para as partes? Não. Para os advogados? Não. Para a sociedade? Não. Tá? A fundamentação visa a confirmação virtual na decisão de outro juiz. Tá? O argumento que o juiz elabora, ele está pensando em não convencer as partes, que eu acho que dificilmente ficarão convencidas, nem a sociedade. Né? Ele quer convencer outro juiz desse sistema, não outro juiz ideal, não um juiz que está do outro lado do planeta. Tá? Ele diria a qualquer outro juiz dessa comunidade política, né? Dessa república, tá? Que quer produzir ordem na sociedade. Lendo os meus argumentos, vai decidir do mesmo modo. Um outro juiz é o espectador, é o auditório. Ou melhor, o auditório são os colegas juízes. O juiz se dirige com seus argumentos ao tipo médio de juiz, que obtém como resultado de uma representação. Claro, ele tem que representar para si um tipo médio de juiz, né, a partir da experiência que ele tem, né, como ligado a um sistema judicial particular. Segundo a fórmula proposta, aquilo do que o juiz destinatário deve ser convencido é que ele teria decidido do mesmo modo. Aliás, a primeira instância não escreve, tá? Tendo em vista, né, como a segunda instância vai ler a decisão, e ele quer que ela seja confirmada por esses juízes. A sentença é, portanto, previsível e calculável e coerente com a praxis. A praxis se justifica por si mesma. Ela se justifica enquanto produção da ordem para uma sociedade. Então, quanto mais difícil seja determinar como teria decidido outro juiz, mais necessário se faz explicitar os fundamentos da decisão e acumular argumentos. Não, eu sei que o juiz médio aqui teria decidido desse modo, basta esse argumento. Mas, cara, esse é um caso totalmente inédito. Nenhum juiz jamais decidiu sobre isso aqui. Bom, tá? Então eu tenho que fazer vários fundamentos, acumular vários argumentos para poder criar uma jurisprudência para o jurisdicionado e para a sociedade saber, olha, cara, os outros juízes vão seguir isso aqui. Eu posso saber que isso aqui vai criar ordem para a sociedade. Essa decisão vai gerar outras, eu posso calcular as outras decisões. As outras decisões são previsíveis agora. E acumular argumentos com o fim de fundar aquela certeza decisiva, a saber que outro juiz teria decidido do mesmo modo. Tá? A decisão secundum legem.
né? Mas eu não sei se talvez tenha que voltar lá no início, né? Não sei se a gente não pulou a expressão do John Finnis, né? Em que o John Finnis, que é um autor justnaturalista, diz assim, ó, ser tratado com imparcialidade pelos juízes, dê uma olhada na página 1, né? É ser tratado como qualquer outro juiz teria decidido. Tá? O Finnis não cita o nosso autor aqui, mas chega a mesma ideia. O que é ser tratado de um modo imparcial? É que não interessa se é esse juiz ou outro. Tá? Qualquer outro juiz dessa comunidade política, tá? Desse Estado de Direito, teria decidido desse modo. Tá bem? A decisão segundo legem. Tá? Como é que a gente explica a decisão segundo legem, segundo esse critério? A subsunção à lei é o modo mais direto de determinar qual a decisão do outro juiz. Cara, se a lei é uma fonte do direito obrigatória, tá? Num determinado sistema, e o caso é claramente um caso da lei, cara, eu aplico a lei diretamente, sabendo que o outro juiz faria o mesmo. Então, o direito positivo recebe necessariamente seu inequívoco lugar no contexto do nosso critério de correção, do critério de correção proposto. Tá? Ah, mas está excluindo a lei. Não, não está excluindo a lei. Efetivamente, se pode dizer que a decisão que procede com evidência da dedução do conteúdo da lei é sempre correta. Tá? Precisamente porque a simples subsunção sobre uma lei é o meio mais seguro para fundar a certeza de que outro juiz teria decidido do mesmo modo. Claro, se a lei é uma fonte obrigatória, ok? Se vigora o princípio da legalidade e eu posso subsumir esse caso com facilidade no interior da lei, eu sei que o outro juiz teria feito a mesma coisa. A decisão contra a legem, mas esse critério explica também a decisão contra a legem. Se o juiz médio decide contra a legem, a decisão é correta porque por referência à decisão de outro juiz. Uma sentença que contradiga o sentido literal da lei. Isso é, uma decisão contra a legem é como qualquer outra, correta sob certas condições. Quais são as condições? Só tem uma condição, né? Quando teria sido ditada do mesmo modo por outro juiz. O juiz pode decidir contra a lei? Pode. Quando ele sabe que o outro juiz teria decidido do mesmo modo. Né? O exemplo do Perelman no Reino Unido, né, no século XVIII. Tá? Sabe, os caras quiseram tratar, né, a questão social como questão de polícia e colocaram roubos acima de 40 shillings, que é uma quantia irrisória, ser punido com a morte. O que os juízes faziam? Eles avaliavam tudo como 39 shillings. Tá? O cara roubou um cavalo, 39 shillings. Roubou 10 cavalos, 39 shillings. Tá? Era uma decisão, era um modo de ver os fatos contra a legem, digamos assim. Tá? Mas era previsível e calculável. Se sabia que nenhum juiz ia condenar alguém à morte por uma quantia irrisória, embora a lei dissesse isso. Tá? Se algum juiz resolvesse aplicar, ele ia criar desordem na sociedade. Porque não era isso que a praxe estava dizendo. Tá bem? Tá? Bem, assim, uma lei que não é aplicada, né? Me lembro, né, que sempre se dava um exemplo nos anos 90, né? O Código Penal criminalizava o adultério. Velho, ninguém aplicava essa norma. Agora, imagina que nos anos 90, alguém resolvesse 50 anos depois aplicar isso aí. Se o juiz aplica isso aí, ele não é fiel à praxe judicial, ao sentido da sua atividade. Ele não está criando ordem. Ele não está prometendo uma decisão. Ele vai surpreender a sociedade. Tá bem? Então, vejam, né, como o juiz está vinculado a uma finalidade que a decisão judicial ela se legitima por um critério interno à praxis judicial, não por referência à lei. Agora, o juiz pode utilizar normas metapositivas, princípios constitucionais, direitos fundamentais. Bom, se o juiz médio decide a partir de normas metapositivas, normas culturais, né, a decisão será correta se estiver em conformidade com o critério de decisão de outro juiz. Se outro juiz decidiria assim, bom, então pode continuar decidindo. As normas metapositivas, ou referentes às liberdades, aos direitos fundamentais, né, ou para as concepções morais de cada tempo, de cada povo, ou para as normas culturais, podem fundar a correção de uma decisão se tiver a capacidade de gerar certeza. Ou seja, né, se você pode ter agora certeza prática de que o outro juiz vai decidir do mesmo modo. Considerações finais. O critério de correção da praxe deriva unicamente do direito que nela é aplicado. Interessante, né? Do direito que nela é aplicado. Tá? Não se é deste ou daquele direito. Pode ser uma norma cultural, pode ser um direito fundamental, pode ser um princípio constitucional, pode ser a lei.
pode ser uma decisão contra a lege. Tá? A subsunção sobre uma norma é indiferente qual seja. O que não é indiferente é que a decisão tem que ser calculável e previsível. Não é a conclusão e meta dos fundamentos da decisão, mas o meio para a determinação do direito. Tá? O meio para você dizer o direito. Então, não é assim, por que tá o juiz dá? Está para aplicar a lei ou para efetivar direitos fundamentais? Ou para aplicar princípios constitucionais? Não. Ele está lá para dizer o direito que produzirá ordem na sociedade, que ordenará a conduta dos livres e iguais. Tá bem? É isso que ele vai fazer. Ele vai criar segurança jurídica, que a gente colocou um dos elementos da ordem. Né? Então, estão vendo, né? Ele não está lá para aplicar princípios constitucionais, não está lá para aplicar a lei, não está para aplicar direitos fundamentais, não está para aplicar a Constituição, ele está para aplicar o direito. Tá? E o direito que gere certeza e segurança para a sociedade. Né? Lembra o exemplo que a gente deu na justiça comutativa, né? Na Constituição diz que as pessoas não podem ser forçadas a se associar. Mas o STJ decretou que, lembram, né? Embora a Constituição diga isso, o STJ, com um belo fundamento, disse assim, mas é uma questão de equivalência, as pessoas estão se beneficiando da coleta de lixo e do serviço de segurança, cara. É um modo de dominação, não é uma comunidade de livres e iguais, né? Se eu não respeitar a justiça da equivalência. Esse é um baita de um fundamento que gera certeza e segurança. Qualquer um consegue entender isso. Tá? Então, embora a Constituição diga o contrário, tá? O direito que foi dito, né, que foi aplicado, é um bom direito. É um direito que gera certeza e segurança. É um direito com fundamento sólido. Tá bem? Então, o STJ está lá para aplicar a lei, aplicar a Constituição, aplicar os direitos fundamentais, aplicar os princípios constitucionais. Não, ele está para aplicar o direito. Tá? E um direito tal como é concebido pela praxis judicial, tal como é concebido pelo staff, pela instituição judicial, que é o que nós vamos entrar agora. Tá? Isso, né? Ou seja, ele seria capaz ou não de gerar uma jurisprudência uniforme, que gere ordem para a sociedade. Aquilo pelo qual se legitima a decisão, então, não a precede. A decisão não é legítima porque é um princípio constitucional, uma norma constitucional, um direito fundamental, a lei, o decreto. Tá? Aquilo que legitima a decisão não a precede. Nem se for uma jurisprudência ruim, com maus fundamentos, tá? Com fundamentos que, né, entendeu? Que não se sustentam, mas que é com a ajuda da lei positiva, da norma cultural, norma do direito livre, era o equivalente alemão no início do século XX, com o nosso direito alternativo aqui dos anos 90. Tá? O que deve produzir-se, tá bem? Inclusive, se a instância judicial, né, quiser se separar do direito, digamos assim, mais consentâneo, desde que essa norma do direito livre, né, produzida pelos juízes, ela seja capaz de gerar ordem, ela é legítima, né? Então, o que legitima a decisão não a precede, mas que é o que deve produzir-se. Tá? Ou seja, é o direito que deriva da decisão que a legitima, não é o direito que precede a decisão. Por isso que a decisão é uma forma jurídica autônoma. Tá? Ela é uma forma jurídica autônoma, digamos assim, em relação à norma, é uma forma jurídica própria, né? Norma, decisão e instituição. Mas aqui a gente acaba a aula de decisão e nós iremos agora para a aula de instituição.